Sim, a gente vai falar um pouquinho do ciclone e é bom entender que a chuva que está caindo nesse momento no estado e que já causou transtornos, ela está sendo causada por algumas áreas de baixa pressão. Então, na verdade, é uma dupla meio dinâmica que resolveu atuar e que está causando todas essas tensões para a gente aqui em Santa Catarina. Nós temos uma projeção de chuva mais elevada para as áreas do meio oeste e temos também uma condição de chuva contínua ao longo do dia para todo o estado de Santa Catarina. Então, vamos por partes, falando primeiro da chuva que já está conosco. Para isso, vamos dar aquele giro ao vivo para ver como é que está o nosso céu nesse momento e a gente perceber um pouquinho mais essa nebulosidade. Gaspar, nossa primeira parada, tem um céu bastante fechado, a gente percebe uma nebulosidade densa, isso é muito comum. Tem muita gente falando, até tuitando sobre o fato de que está escuro ainda em Santa Catarina, 18 graus em Gaspar, e nós temos essa temperatura que deve se manter e um amanhecer tardio por causa da chuva. Vai ser um dia fechado. Chapecó, nossa próxima parada. Chapecó tem uma trégua na chuva nesse momento, um respiro para essa região que já foi fortemente atingida e que deve continuar recebendo pancadas de chuva ao longo do dia. Elas devem se intensificar nas próximas horas. Jaraguá do Sul, nossa próxima parada no norte de Santa Catarina. Jaraguá com formação de nevoeiros. O norte é a área mais tranquila do nosso estado, é onde a gente tem menos probabilidade de transtornos, justamente pelos movimentos que esses sistemas estão fazendo. Itajaí é o nosso destino final desse giro por Santa Catarina, também bastante fechado, um céu emburrado, nuvens densas e que podem trazer pancadas isoladas ao longo do dia. Estamos esperando ainda uma chuva um pouquinho volumosa a partir do meio da tarde. E é importante a gente entender que esse ciclone que causa preocupação, o centro dele está no Rio Grande do Sul. Por isso, apesar da tensão, a nossa condição aqui em Santa Catarina ainda é bem mais tranquila que a dos nossos vizinhos. A projeção é que ele faça esse movimento aqui. A telinha está pequena, então o Carlos, o nosso diretor de imagens, vai botar para vocês a projeção em tela cheia para ficar mais fácil de entender. A gente tem que seguir o vermelho, galera. O primeiro item é a tarde de quarta. Vejam como está cobrindo todo o Rio Grande do Sul. Ele vai indo para o lado até se afastar e ir na manhã de quinta para alto mar. Como esse centro, como esse vermelhão está ali na tarde de quarta, noite de quarta, sobre o Rio Grande do Sul, a gente vai indo em direção à madrugada de quarta-feira, de quinta-feira, que começa a ser o nosso período de maior preocupação, com a nossa noite de quinta e também a finalização desse processo todo. A gente encerra na manhã de quinta-feira o afastamento desse ciclone em direção ao alto mar e aí, justamente como ele vai para o oceano, começa a trazer algumas preocupações para a navegação na costa catarinense. Todas as pequenas e médias embarcações devem evitar entrar na água. Com base nessa projeção aqui, o nosso alerta da Defesa Civil em relação ao ciclone nas próximas horas mantém como os pontos de preocupação mais significativa quem está mais perto do Rio Grande do Sul. Por isso, o sul de Santa Catarina, a Serra, parte do Alto Vale e da Grande Florianópolis. O ciclone ele pode trazer volumes de chuva bastante expressivos, mas essa ventania toda é o que deve nos atingir mais, até porque o núcleo dele, onde a chuvarada deve cair de maneira torrencial, vai estar no Rio Grande do Sul, como a gente acabou de ver. Temos a chance de queda de raios e granizo, mas ela deve ser mais pontual e com maior probabilidade para as áreas da Serra Catarinense em comparação com outras regiões de Santa Catarina. E aí nesse pacotão todo de que como o ciclone já vai estar se afastando, isso especialmente durante a quinta, ele vai se afastar para alto mar, a preocupação com o volume de chuva vai ficar em segundo plano. Esses ventos eles vão chegar na quinta-feira até 80 km por hora. Isso não é uma velocidade constante, é importante salientar isso. Quer dizer que pontualmente a gente pode ter esse registro de ventos de até 80 km por hora e aí sim causar transtornos.
Isso vale mais para o sul, então Criciúma deve se manter com uma temperatura ali em torno de 24 graus, mas com uma sensação bastante gelada ao longo da quinta-feira. Temos já uma queda interessante nas temperaturas na Serra, vejam que o amanhecer em Lages vai para 4 graus. E falando em temperaturas, justamente depois dessa chuva vem o frio. E é essa combinação que a gente tem de muita umidade por causa do ciclone, com a chegada de uma grande massa de ar polar que traz a chance de neve para o nosso estado e está aqui explicadinho quando que isso pode acontecer. Então, ela deve vir na noite de quinta e a madrugada de sexta-feira, que é justamente quando a gente vai ter esse afastamento do ciclone, mas ainda com muita umidade sobre o estado. E onde que ela pode cair? Nas áreas mais altas da serra. O fenômeno vai ser fraquinho, então não devem ser grandes flocos, não vai acumular provavelmente neve, mas se tiver alguma chance de ver, Morro da Igreja, região do Cruzeiro e em São Joaquim, são duas áreas que normalmente a gente tem registro desse tipo de precipitação de inverno, que eu vou falar esse termo porque no fim vocês vão todos saber de meteorologia. A Marta e o Lucas já estão aqui, ó, super conectados. Obrigada pelos alertas, Camila Levien, previsão completa para você nessa quarta-feira, que é de monitoramento, realmente. Monitoramento, e daqui a pouquinho eu trago aquela luz no fim do túnel, porque o solzinho, ele está se preparando para voltar, e aí a gente também consegue finalizar o jornal com um pouquinho mais de tranquilidade, sabendo que já temos data para nos despedir dessa instabilidade toda.